Fala, cientista de dados, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre processamento de dados. Então se liga nesse vídeo aí que você vai saber todas as atividades que são necessárias para você fazer um bom processamento de dados. Simbora! E hoje, cara, eu quero falar contigo uma parada que é muito importante, beleza? Que nós vamos falar de uma etapa que é posterior à análise exploratória. Na análise exploratória, a gente viu o seguinte: a gente entendeu que existem algumas perguntas que deixam a gente mais próximo de extrair aquela variável que vai ajudar a gente na nossa predição. Não sei se você está lembrado. Olha só, se você fizer uma boa pergunta para um médico, há grandes chances são de que você compreenda que, dependendo da variável que você colocar na máquina preditiva, você pode ter um resultado melhor. Melhor em que sentido, Eduardo? Melhor no sentido de você ter uma previsão um pouco mais assertiva do seu problema de negócio que você estiver resolvendo. Então, fazer perguntas é uma coisa muito interessante e é muito importante também. Entender o dicionário de dados? Por que isso é importante mesmo, cientista? Porque se você não entende de onde vêm os dados, se você não entende a sua originação, se você não compreende exatamente como que ele é formado, cara, você vai estar ali utilizando um produto, um insumo na sua aplicação que você nem sabe qual é a origem desse insumo, né? Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser assim meio, eu não vou dizer nem duvidoso, mas ele vai ser meio que incompleto, saca? Então você tem que compreender muito bem de onde está vindo esse dado, porque isso é muito importante na sua análise, tá bom? Entender o significado das variáveis é muito importante, os tipos dos campos, compreender um pouco da estatística, tudo isso a gente foi vendo lá naquele exemplo de análise exploratória, né? Como analisar os dados utilizando gráfico, e aí existem várias formas de ver esses dados, né? De ver como esses dados estão distribuídos, né? Você pode fazer uma análise olhando só a variável, fazendo a correlação, olhando a dispersão entre duas variáveis, pode fazer uma análise multivariada, onde você vê ali, inclusive, a correlação de uma variável com outras demais variáveis que você está ali utilizando para construir a máquina preditiva. Enfim, você vai ver muita coisa na análise exploratória, mas você vai precisar, com grande certeza, de que você vai precisar fazer pré-processamento, você vai precisar fazer o processamento de dados. E esse é um grande atalho, é um grande trunfo na mão do cientista de dados. Saber essa parada, cara, saber processar dados, ou seja, ter um pouco do contexto do que são os dados, a transformar esses dados, isso é uma parada que muitas vezes vem assim, cara, talvez eu vou precisar então ser um profissional de TI para fazer esse processamento de dados, Eduardo. Por quê? Porque, cara, eu vou ter que estar ali na raiz da programação e eu vou ter que compreender exatamente o que eu faço para criar um campo, eu vou ter que saber o que eu faço para... Sim, mas existem formas otimizadas de se fazer esse pedaço do trabalho sem precisar ser um profissional de TI, que vai ser o cara que programa o Python, né? Que vai ser o cara que sabe tudo ali de uma linguagem de programação completa. Você não vai precisar nada disso. Até mesmo porque, e eu não falo isso só da boca para fora, eu falo isso porque eu não sou da área de tecnologia, mas eu consegui trabalhar com essa parada. Então, se você precisa só de para quebrar uma regra, cara, eu já sou essa pessoa, tranquilo? Você já sabe, eu sou um mero economista. Mas eu não falo só de mim, cientista de dados, eu falo também dos meus alunos. Eu tenho alunos que não têm formação em tecnologia, mas que são cientistas de dados e que trabalham com ciência de dados e que trabalham com dados, né? Às vezes não é cientista de dados, mas é um analista, ou às vezes o cara é um gerente de cientistas de dados, né? Mesmo sem ser um cara ali que tenha formação na área de tecnologia, o cara é um gerente de projeto de data science. Então, assim, cara, o fato é que a gente já tem muitos exemplos e você vai conhecer alguns durante a jornada. Eu tenho certeza que você vai lembrar disso que eu estou falando agora, que isso não é uma necessidade.
tá bom? A gente vai ver, o bom é quando a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Aqui eu não tenho tempo de fazer tudo isso, mas na jornada você vai ver, porque vai estar tudo mais completinho, você vai ter a experiência um pouco mais aprofundada. Tranquilo? Então, cara, não pense que você vai precisar ser o cara formado em tecnologia para trabalhar com essa parada, não. Muito pelo contrário, o que a gente encontra, e assim, aí deixa eu te contar a história, né? O que rolava no dia a dia no campo de batalha. Às vezes eu estava lá num projeto e a gente, na minha equipe lá, a gente precisava fazer um processo seletivo para trazer alguém para trabalhar com a gente. E aí, uma das coisas que a gente faz é claro, a gente olha o currículo porque a gente quer saber ali de um contexto geral. Mas na hora do vamos ver, cientista de dados, deixa eu contar um segredinho para você. Na hora que a gente está ali no vamos ver, de bater o martelo para chamar o cara para trabalhar com a gente, né, para fazer aquele convite, cara, chega aí, chega junto, que a gente precisa de você, a gente não olhava exatamente, praticamente nada do currículo acadêmico. Por que, Eduardo? Porque quando a gente está ali no campo de batalha, o que a gente quer é alguém que vai ajudar a gente a resolver essa parada. A gente quer alguém que tenha mão na massa, que tenha prática e que consiga se desenvolver, né? Consegue ter aquelas skills, soft skills, né? Que a gente falou lá no início da nossa jornada, da nossa semana de aquecimento, que o cara vai ser autodidata, que o cara vai ajudar a gente ali contribuindo independente da formação dele, porque ele mostrou que ele trabalha bem com o Python. Então, isso era o mais importante. Na hora, eu só queria que o cara ajudasse a gente, e uma forma de descobrir se o cara ia ajudar a gente era bater um papo e compreender quais eram as suas skills, suas habilidades. Então, independente se o cara, eu vou te dar um exemplo, eu estou lá, eu tenho um projeto, todo desenvolvido em SAS, independente se o cara é ultra PhD em Python, em R, cara, na hora o projeto eu preciso de alguém para me ajudar e ele foi desenvolvido em SAS. Você acha que eu vou olhar para outras coisas? Ah, o cara é formado em História, mas pô, o cara me mostrou um projetão em SAS aqui que eu consigo implementar e resolver um problema que eu tô aqui agora. Eu não vou chamar o cara para trabalhar. Você compreende como no dia a dia, na velocidade da inovação, a gente não tem tanto essa necessidade de ser profissional de TI. Tudo bem, cientista de dados? Se for, ótimo. Se não for, isso não vai te excluir do mercado, beleza? Ótimo. Por que você está falando isso, Eduardo? Porque essa é uma habilidade importante. A habilidade de processar dados, né? E o nome processamento de dados em si já traz essa carga tecnológica, digamos assim, né? De, pô, o que é o processamento de dados, né? Na época que eu fazia ensino médio, eu lembro que a gente tinha até a opção de fazer um técnico, né? De ou fazer o normal ou ir para alguma coisa assim do tipo, né? E eu lembro que tinha processamento de dados. E eu lembro que na época eu nem passou pela minha cabeça fazer isso, né? Ainda bem, porque eu acho que é um estudo um pouco diferente ali do que eu precisava no momento, né? Mas enfim, eu lembrei dessa parada agora. E aí, a parada é o seguinte, cientista de dados. O que é processar dados e por que a gente precisa fazer essa parada? O fato é o seguinte, você vai, no dia a dia, lidar com alguns problemas nos dados. Cara, você vai ter valor faltante, né? Você vai ter sujeira nos dados. Que tipo de sujeira, Eduardo? Às vezes um campo, ele foi construído para receber números, mas quando você olha o tipo do campo, o campo está como string, como object, e aí você vai precisar fazer transformações. Isso acontece muito. Aconteceu com vocês aqui, ó. Um colega de vocês aqui, um entre vocês que estão aqui participando, me mandou uma mensagem falando exatamente isso, que tinha passado por esse negócio. E em que momento você lida com esse problema? É exatamente aqui, no processamento de dados. É onde você vai corrigir os dados. Onde é número, vai ser número. Se tem emoji, sujeira, você vai limpar exatamente nesse momento. Ah, tem valor faltante, Eduardo. Por que é importante eu tratar um valor faltante? Porque um valor faltante é a ausência de informação. E muitas vezes a gente precisa colocar algum tipo de informação, ainda que a gente utilize métodos estatísticos para isso, como a conhecida imputação. Então, a gente, na hora de corrigir os dados e que são dados ausentes, a gente precisa ou elimina esse cara, ou elimina, e aí é uma decisão ultra estratégica do cientista de dados, às vezes vai ser
o melhor a se fazer é a eliminação mesmo. Elimina o registro, tá? O valor está faltante. Por que não consigo processar e criar a máquina preditiva com o valor faltante, Eduardo? Porque a máquina preditiva, ela faz o treinamento com os dados. Se você não passa algum dado, como é que ela treina? Compreende? Então, assim, você precisa fazer o tratamento antes de fazer a construção da máquina preditiva. Então, por isso que corrigir valores ausentes é uma coisa que você vai precisar fazer, tá bom? Outra coisa que você vai precisar fazer, dependendo da análise que você estiver fazendo, é cuidar dos outliers. O que são os outliers? São os valores discrepantes, são os valores que fogem ali da normalidade. E isso é muito importante porque isso ele traz um enviesamento das estimativas que você está fazendo. Não é normal? Eu geralmente gosto de dar o exemplo do salário, né? É aquele exemplo que eu dei na outra aula do salário. Pega o meu salário aqui, que é 2.000, pega o salário do Sandrão, que é 8.000, e pega o salário da Laís, que é 80.000. Se você soma tudo aí, vai dar 98, dividido por 3 dá 33.000. A média do nosso salário, a gente pode dizer que é uma boa estimativa, né? Posso falar, a média de salário dessa galera aqui é 30.000. Pô, caramba, eu ganho só 2, né? O Sandrão ganha 8, a Laís é que tá puxando a parada para cima aí. Então, outlier é um problema, mano. Você precisa resolver essa parada. É claro que existem casos e casos. Tem hora que o outlier é exatamente o cara que tu quer prever. Por exemplo, você tá lidando com um projeto de fraude, cartão de crédito. Tem um de vocês aqui que trabalha com essa parada aí. Você sabe que fraude é uma parada que, graças a Deus, acontece muito menos do que transações que são verdadeiras, né? E, cara, pensa aí, o tanto de transação que tem em cartão de crédito que, às vezes, só uma pessoa faz durante o dia, né? Agora, imagina essa quantidade de centenas de milhares de pessoas fazendo isso durante o dia. Dá muitos registros. Quantos desses são fraudes? A grande minoria. E aí, cara, o que acontece? Às vezes a minoria que você quer achar, e a minoria vai ser o discrepante. Então tem que tomar muito cuidado com esse cara aqui, porque ora ele é uma coisa que atrapalha, ora ele é a coisa que você quer achar, tá bom? Então isso é uma parte do processamento de dados que você vai fazer. Você vai precisar compreender técnicas para fazer a identificação desses outliers, beleza? Cara, outra coisa bem interessante é a criação de variáveis. A gente está o tempo inteiro criando variáveis que não são tão intuitivas para a gente ou não são tão intuitivas na hora que a gente inicia o nosso processo. Vou te dar um exemplo bem bobo, mas que para você compreender. Olha só. Imagina aí que você tenha variáveis como esse do cartão, tá bom? Aí esse do cartão você sabe que tem, pô, só eu fiz 10 transações com cartão hoje. Eu fui na padaria, depois eu fui ali, eu comprei não sei o quê, 10 transações, beleza? Aí, cara, o fato é o seguinte, eu tô precisando fazer uma estimativa que ela vai envolver valores mensais, beleza? Só que todos os registros que eu tenho, eles são ali no nível de, cara, várias vezes no dia. Então, eu vou precisar fazer ali, talvez, algum tipo de trabalho na minha variável que tem ali, por exemplo, a descrição da transação, para que eu possa me adequar ao que eu estou querendo utilizar na previsão, né? Que no caso aqui vai ser mensal, né? Então, o cientista de dados, ele lida com essa parada o tempo inteiro. Por quê? Porque ele precisa ter esse tipo de conhecimento de fazer transformações nas variáveis, né? E é claro, tudo isso a gente faz utilizando pacotes do Python. O próprio Python nos ajuda a construir toda essa parada aqui. Então já existem várias funções que vão ajudar a gente a fazer essa parada, tá bom? Então, criar variável é muitas vezes você concatenar, fazer algumas sumarizações, junção de dados, isso aqui também acontece muito. Às vezes você vê que, por exemplo, tem duas variáveis que elas sozinhas, elas não explicam tanto quanto se você juntá-las. Existem casos nos quais a gente faz essa junção de variável e que a soma dessas variáveis não é 1 mais 1 igual a 2, é 1 mais 1 igual a 4. Por quê? Porque elas juntas falam muito mais do que elas separadas. Então, são sacadas que o cientista de dados vai adquirindo ao longo do tempo,
em treinar essa parte de processamento de dados, que é uma parte muito importante. Como você viu aqui no início, é uma parte que, cara, ela demora pelo menos aí, ó, de 80% a 90% do nosso trabalho. Na hora que a gente está desenvolvendo a aplicação, a gente passa grande parte do tempo ali, na hora de chamar o coração ali, falar para o coração bater, que é o algoritmo, a parte de machine learning, a gente já está ali com os dados já bem preparadinho, né? Então, é muito mais rápido você criar, chamar, testar, avaliar, tá bom? Beleza. Existem casos nos quais a gente vai precisar fazer a transformação de variável, como a gente viu aqui, ó. Pô, tem uma variável aqui, essa variável aqui, ela tá string, cara, mas puxa vida, a máquina, ela conversa melhor com números. Então, Eduardo, faz sentido eu transformar textos em números, Eduardo? Faz. E existem N formas de fazer isso. Eu trouxe exemplo aqui de duas. São duas formas da gente fazer um tipo de transformação que vai ajudar a gente ali na hora de criar variáveis, que são variáveis que respondem melhor o problema que a gente está tentando solucionar, tá ligado? Então, essa é mais uma etapa importante e que faz parte do processamento de dados e que o cientista de dados, para ser cientista de dados tora, vai precisar saber dessa parada também, mas é claro, existe um pipeline para você aprender essa parada também. Uma outra coisa que você vai precisar fazer na jornada também, ó, já estou dando outro spoiler aqui. Na jornada, você vai precisar fazer um trabalho de padronização dos dados, porque você vai ver que existem variáveis que... eu vou dar até um exemplo bem esdrúxulo aqui para você entender o tanto que é importante você escalonar os dados, né? Então, imagina que você está fazendo um trabalho e uma das variáveis, eu até dei esse exemplo ontem, né? Você vai lembrar, ó, eu tenho um carro e esse carro, ele tem o velocímetro americano, então ele está a milhas por hora, né? Aí eu tenho outro carro aqui, um carro nacional, está quilômetros por hora. Cara, às vezes a escala fica muito diferente, você não consegue saber se um está mais rápido que o outro, porque você não compreende muito bem as escalas. Eu estou acostumado com quilômetro por hora aqui, cara. E aí, como é que eu vou saber? Então, existe uma forma, é claro que isso aqui é didaticamente falando, tá? Um exemplo bem didático, mas a forma de eu escalonar essa parada, a forma de eu ter uma noção de que essas duas elas são ali parecidas, é escalonar. Então, eu pego elas, aplico um processo de padronização, normalização, dependendo do caso, binarização, e aí eu consigo comparar essas duas variáveis aqui de forma um pouco mais clara. Tranquilo? Isso faz parte do pré-processamento, Eduardo? Também faz parte. Assim como a escolha das variáveis. Muitas vezes você vai começar o trabalho em cientista de dados, e aí você vai ter 100, 200 variáveis para você fazer o seu trabalho e construir a máquina preditiva. Só que você vai ficar com todas? Cara, às vezes sim, às vezes não, mas, cara, tem umas que elas vão piorando ao longo do tempo, até morrer, você vai ficar com duas depois, porque você vai ver que só duas ali são, não, cara, então tudo depende do problema que você está resolvendo, mas uma coisa que é certo, você vai fazer escolhas, tá bom? E escolhas que muitas vezes elas são muito importantes, envolve decisões ali que são grandiosas. Cara, você colocar uma variável que vai te ajudar a prever o que você está querendo prever é fator determinante do sucesso da sua aplicação. Dependendo ali de como você coleta essa variável ou de como ela é produzida, você pode estar ali ou condenando o seu projeto ou levando ele para outro nível. Por quê? Porque ela é que ajuda o algoritmo a fazer a predição. Então, seleção de variáveis é uma parada importantíssima também e que você vai aprender a fazer essa parada e faz parte do processamento de dados também, tá bom? Uma outra coisa que é muito comum, cientista, vem comigo, olha só. Eu não sei se você lembra, mas na hora que a gente estava falando de machine learning, a gente falou muito sobre uma parada chamada a amostragem. E a amostragem é o seguinte, é uma forma de você separar um pedaço dos dados para você treinar a sua máquina e o outro pedaço para você avaliar a sua máquina. Beleza? Então, colocando aqui de forma bem simplória, é mais ou menos isso aqui. Só que existem formas e formas de fazer isso. Você pode fazer uma amostragem simples, ou você pode fazer uma amostragem um pouco mais complexa, utilizando técnicas de validação cruzada. E por que você está falando isso, Eduardo? Qual a importância dessa parada se eu preciso fazer a amostragem e eu posso partir por um lado, eu posso partir por outro?
O fato é que, dependendo da forma que você escolhe para fazer essa amostragem, você pode ter resultados muito mais assertivos. Eita, Eduardo, é sério? Então por que eu sempre não faço isso? Porque pode, né? Não é sempre. Às vezes o ganho que você vai ter é tão marginal que não compensa o trabalho de se fazer uma parada mais complexa, tá bom? Então tudo você tem que fazer uma avaliação pensando ali nos trade-off da parada, beleza? Qual é o perde-ganha que você tem aqui? O que você quer? O que é mais importante aqui? É a acurácia? É a assertividade? Ou é o tempo em que eu vou colocar esse projeto na rua? Né? Então, tudo isso é muito importante para você. Uma outra coisa, cientista de dados, que você vai fazer é o seguinte: lembra que a gente olhou o caso das fraudes de cartão de crédito? Então, isso pode ser um problema para a gente quando a gente tem um problema parecido com isso aqui, né? Que é a quantidade muito pequena de registros que falam que é fraude, né? Por quê? Porque olha só, quando a gente vai treinar a máquina preditiva, a gente não treina com os dados. E se eu estou treinando muito com dados que não são fraude, como é que a minha máquina preditiva vai aprender o que é fraude? Será que vai ser tão intuitivo assim? Ou será que ela vai ficar enviesada de achar que tudo é não fraude? Por quê? Porque é a maior quantidade dos dados. Então, pensando nisso, a gente, os cientistas de dados aí que são os colaboradores aí dessa tecnologia, eles desenvolveram técnicas para ajudar a gente a acertar mais essa parada. O fato é que a gente tem técnicas para fazer a criação de dados sintéticos, dados que são construídos mesmo. Eduardo, isso é marreta. Cara, mais ou menos, mas é a marreta do bem. Como é que funciona essa parada? Olha só, imagina que essas bolinhas laranja aqui são as fraudes, beleza? Quando você olha a quantidade, essa fotinha que tem menos bolinha laranja, é a realidade, beleza? Então, ó, eu tenho muito menos casos que são fraudes, tá bom? Ó, só tem esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá vendo? Esses pontinhos azul aqui que eu tô fazendo são os pontinhos que realmente são fraude, tá bom? O resto foram produzidos sinteticamente. Tá vendo essa quantidade maior que aparece aqui, ó? Isso aqui é produzido sinteticamente por meio de uma técnica, é a técnica conhecida como oversample, que vai ajudar a gente a criar de forma sintética mais casos que seriam fraudes. Só que não é uma parada aleatória qualquer. É utilizada a nossa boa e velha estatística aqui, matemática, para criar uma amostra aqui mais próximo possível da realidade que é fraude. Tá? Então, ele faz um over, ele faz amostras além do que existe de fraude. E isso, cara, é incrivelmente como essa parada aqui funciona. Inclusive, a gente tem um Yoda aqui na comunidade CDP que participou de uma competição e a grande sacada que ele teve na hora de ficar ali quase em primeiro, quase que ele ficou em primeiro, foi utilizar uma parada como essa aqui, um Smote. Ele utilizou essa parada e ajudou ele bastante a produzir o resultado muito bacana, que foi ele ficar em segundo na competição e levou ainda uma grana no bolso. Não foi lá essas coisas que nem ele falou, mas, cara, só de você ter a experiência de estar entre os primeiros do mundo, já deixa a gente, né, lá em cima, cara. E a gente olha para trás e vê como que a brincadeira começou, né? A brincadeira começou com o CDP, né? Falei para ele, cara, você precisa botar a cara no mundo, você precisa acreditar nessa parada que vai dar certo. E aí, o que acontece? Eu fiz os meus 50%, ele fez os 50% dele, deu um match, o bicho acertou a parada e hoje ele tá aí cada vez mais alçando voos mais altos. E eu quero isso para você também, cientista. Vambora, bora para frente. O que eu deixei para você aqui agora? Tudo que a gente fez aqui foi um mero overview que eu tentei aqui resumir um pedaço gigantesco que existe dentro do treinamento. Aqui, para você não ficar tão carente de ter um pouco mais de detalhe de como você faz essa parada, eu preparei um mini treinamento para você com um pré-processamento de dados, tá bom? Então eu peguei um filezão aqui das aulas do CDP para você aprender essa parada. Tá divididinho aqui, ó, em cada uma dos 8 tipos de atividades que são feitas em pré-processamento para você maratonar essa parada aí e aprender ao máximo a quantidade de aulas que você puder. Porque eu separei esse mini treinamento aqui, cara, para você evoluir profissionalmente. E o que você vai aprender nesse mini treinamento? É simples. Lembra que a gente falou de valores missing? Aqui eu trouxe para você uma forma de você
resolver problemas com valores missing. Lembra de tratamento de outliers? Também, cara, eu trouxe um caso aqui onde a gente faz um tratamento de outliers para você ver na prática como é que funciona. Que mais? Criação de variáveis? Também trouxe um caso aqui para você aprender a criação de variáveis. Nossa, Eduardo, é aquele trem lá com o nome bem estranhão lá, One Hot Encode, Label Encode. Tá aqui, cara, mais um exemplo para você aprender o que é essa parada. Eduardo, escalonar os dados. Eduardo, fazer seleção de variáveis. Eduardo, pelo amor de Deus, eu quero aprender a fazer amostragem de dados. Eu quero aprender a fazer balanceamento com esse tal de Smolt aí, que faz amostra sintética, Eduardo. Então, cientista, acabo de dar para você um grande presente, um grande lindo presente para você aprender cada uma dessas atividades aqui de forma muito mais otimizada no seu tempo, para você aprender uma das etapas que é grande pilar daqueles cientistas de dados, que são os caras aí que ganham acima de 6 pau por mês, inclusive acima de 6 pau nada, cara. Se você for olhar a média, ó, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Eu vou pegar o Glassdoor, que é o site oficial aqui de busca de vagas, beleza? O Glassdoor, se você não conhece, deixa eu colocar aqui no link aqui para você. Vou colocar aqui no chat. O Glassdoor, ele compila várias ofertas de vaga, de trabalho, beleza? Eu vou buscar aqui por salário, beleza? Descobrir salários. Beleza? Ó, tá aqui, ó, buscar salários e compensações. Eu vou jogar aqui cientista, já tá até aqui, ó, Data Science, cientista de dados. Vou jogar aqui cientista de dados. Dá uma olhada na média salarial dessa galera que tá aqui. E não é uma média qualquer, galera. Isso aqui é um dos maiores sites de emprego aqui do nosso Brasilzão aqui da área de tecnologia. Olha só que interessante. Salário médio é 9 pau do cientista de dados. Olha que interessante. 712 salários foram computados aqui, cara. Beleza? É uma amostra muito boa e muito significativa, tá bom? E, cara, isso aqui é lógico, é uma amostra, é uma remuneração média da galera que tá aqui. Por isso que eu falo, cara, para você acima de 6K é uma parada mais plausível, entendeu? Inclusive, eu tenho alunos que ganham muito mais que isso aqui e você vai conhecê-los durante a maratona também, tá bom? Então, olha que interessante, tem Itaú, tá bom? Aqui, ó, a média de salário do Itaú aqui, que ele tá oferecendo 7.600, Semantics, IBM, ó o Albert Einstein aqui, Albert Einstein muito doido, 12 pau. Então, assim, Bradescão também na média, Ambev um pouco mais alta, a TOTS paga bem, cara. Magazine Luiza também, Vivo, Nu, cara, Guia Bolso, cara, tem muita coisa. Ernest Young sacaneou, né? Quebrou a média, né, Ernest Young? Mas a Ernest Young é essas empresas aí de consultoria internacional, então elas também podem fazer o preço que elas querem, né? E é isso aí, cientista de dados. Então, o cientista de dados é o cara que domina os dados para gerar insight para as empresas e é o cara que está ganhando mais que 6 pau, com certeza, por aí, trabalhando feliz, de home office, trabalhando de onde quer, tendo tempo para a família, evitando estresse de trânsito, né? Tendo mais tempo para ele mesmo, inclusive para ler, para fazer. Pô, cara, eu lembro que eu não tinha tempo de ler, mano, e eu adoro ler, e não tinha tempo de ler. Então, hoje, cara, isso aqui é uma parada muito massa e que a ciência de dados permite que eu faça essa parada hoje em dia também. Beleza? Cara, cientista, é isso o nosso bate-papo de hoje. Eu trouxe aqui esse processamento de dados, que é uma etapa muito importante, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer de você um cientista de dados acima de 6K. Tamo junto? Beleza? Tá chegando a jornada. Amanhã o nosso último bate-papo. Nosso último bate-papo antes da jornada, é claro, porque aí depois eu não vou estar mais aqui no YouTube, eu vou estar simplesmente lá dentro da comunidade no Facebook para a gente estar conversando sobre o nosso projeto, tranquilo? É dedicação exclusiva para quem está inscrito na jornada. Se você ainda não está inscrito na jornada, sua chance é essa. Eu vou deixar aqui o link da inscrição, beleza? Vou copiar aqui, vou jogar no chat aqui agora para você entrar aí nessa parada e não perder a sua inscrição. Mais uma vez, eu só vou conversar com você a partir de agora na comunidade, no Facebook, beleza? E se você não tá inscrito ainda, cara, no Instagram, ou no LinkedIn, ou no site, ou até mesmo no Telegram, ou no YouTube, pô, você tá de sacanagem, né? Por quê? Porque, cara, você precisa estar atento na hora que eu falar com você. Se você perder alguma comunicação,
Não reclame depois. Você sabe que tem umas paradas que eu faço e eu falo assim, bicho, o negócio é o seguinte, tá no ar aí, você só tem até tal hora para fazer tal coisa, porque desafio é assim, e vai ter desafio na maratona, tá bom? Na maratona não, na jornada, né? Então vai ter desafio. Eu convido você a estar ligado em cada uma dessas mídias sociais aqui, porque elas são importantes aí para manter a nossa comunicação. O fato é que, cara, cada mídia social aí faz uma parada do jeito que quer. Eu lembro que a galera, eu tô para criar uma outra aqui, que é o Discord, que eu uso com os alunos, né? Porque eu vejo que o Discord entrega muito rápido. Mas, assim, Instagram, Facebook, YouTube, eu já sei que entrega quando eles querem também, até mesmo porque tem a parte paga. Agora, o Telegram entregava que era uma beleza, e agora, bicho, eu mando a mensagem. 200 estão vendo minhas mensagens, de 2.500 que estão lá no Telegram. Eu tô para migrar essa parada pro Discord, porque, pô, pensa aí, a minha mensagem está chegando só em 200 pessoas, e tem 2.500 interessadas, tanto é que estão dentro do Galera Raiz. Então eu não quero que isso aconteça contigo. Ufa, tamo junto, Eduardo! Nossa senhora, foi sensacional o nosso bate-papo de hoje. Mais um pilar importantíssimo para você, cientista de dados. Meus lindos, satisfação, um beijo, um abraço. Valeu, cientista! Tchau, tchau!